Olá! No dia de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre uma palavra de um personagem muito importante e que a igreja cristã sempre lembra dele nesta época, na época do Advento. Trata-se de João Batista. E João Batista, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 8, ele diz: Eu vos batizo com água, mas ele, Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo. E por que falar disso? Primeiro, porque João Batista foi um personagem muito especial. E o próprio Jesus, quando falou de João Batista, em Mateus capítulo 11, versículo 9, Jesus diz que João Batista foi muito mais do que um profeta. Portanto, João Batista era a voz de Deus naqueles dias. E a voz de Deus diz que Jesus nos batizará com o Espírito Santo. E isso me leva a uma pergunta que muitas vezes algumas pessoas levadas pela fantasia teológica perguntam: você foi batizado pelo Espírito Santo? E eu respondo: sim, eu fui batizado pelo Espírito Santo, como você também, meu irmão e amigo, foi batizado pelo Espírito Santo. Porque João Batista diz que o batismo de Jesus é o batismo do Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E o batismo de Jesus é aquele que eu e você recebemos quando bebê ou mais tarde, lá na pia batismal. O batismo com água e com a palavra de Deus. E Jesus diz bem claramente como deve ser esse batismo. Para Nicodemos, Jesus diz que é necessário nascer da água e do Espírito. E lá no final do livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, Jesus apresenta a forma do batismo. E ele diz que nós devemos batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, você e eu e todos aqueles que foram levados à pia batismal são batizados pelo Espírito Santo. Em outras palavras, ser batizado com o batismo de Cristo, ser batizado com a água e com o Espírito, é ser colocado no coração de Deus. Imagina agora, tu, eu, todos nós, estamos no coração de Deus e de lá ninguém nos tira. Por isto, nas horas de dificuldade, nas horas de aflição, ou mesmo diante da morte, nós podemos nos confortar e dizer: eu fui batizado, eu fui colocado no coração de Deus, eu estou no coração de Deus. E estar no coração de Deus, pelo batismo de Jesus, é ser amado por Deus, perdoado por Deus, salvo por Deus em Cristo. Nestes momentos difíceis, especialmente diante desta pandemia que parece que vai se estender por mais um bom tempo, lembra, tu foste batizado com o batismo de Cristo. Tu estás no coração de Deus e de lá ninguém vai te tirar nem a pandemia, nem a tristeza, nem as dificuldades e nem a morte. Amém. Querido Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu batismo. Muito obrigado, porque tu
Pelo batismo, nos colocaste no coração de Deus, que é o lugar de todos os salvos. Fortalece a minha convicção e a minha fé, para eu também estar contigo, na tua casa, no dia em que tu assim o decidires. Amém. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.